Querido amigo Jesus, nos encontramos novamente reunidos em Teu nome, suplicando, Senhor, que esteja conosco nesse dia de confraternização, de entendimento do Teu Evangelho. Rogamos que a presença dos bons Espíritos que tem conosco, nos acompanhado, nos visto e nos dado o apoio para permanecermos de pé. Que eles possam, no dia de hoje, envolver a todos nós e não deixando de também te rogar pelo nosso planeta. E em Teu nome, nós abrimos os trabalhos da manhã, buscando sempre, Senhor, a Tua paz em nossos corações. Passamos então a palavra a Luciano Crispim, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Bom dia a todos. A Federação Espírita, ela tem por missão unir os espíritas, unificar o movimento. Então é com muita alegria que a gente recebe hoje a Sociedade Espírita Semeador, que é um centro espírita adéso. Estar adéso significa ter práticas coerentes com o pensar espírita. Observe a multiparticipação desse evento, né? O som, Centro Espírita de Luz e Verdade. Vai cuidar do livro de Maísa, que está aqui na minha mão. Eu tenho aí 100 exemplares. A Cruzada dos Militares Espíritas lá na frente. Então, essa é a ideia, é que esse espaço é um espaço dos espíritas da Bahia. E que esse evento seja um evento especial. Nós temos o dever de fazer hoje o melhor evento de nossas vidas. Que hoje é o primeiro dia do resto de nossas até a eternidade. E Maís não está aqui por acaso. Ela é uma missionária a serviço da causa espírita. Sabemos nós também, pela observação e pelo conhecimento espírita, que a população espiritual é algumas vezes maior que a população encarnada. Logo, nesse auditório nós temos um grande público invisível. Portanto, estamos mergulhados num mar de ondas, de vibrações. Precisamos fazer escolhas. Não podemos permitir que perturbados nos perturbem. E todos eles estão conosco, acompanhando nas nossas vivências. Portanto, eu os convido a assumirem conosco, comigo, com o Leal, a Maís e a Raimunda Gesteira, que está conosco nessa participação, de pensar no bem. Manter a mente ligada no superior. Em plena sintonia com os nossos anjos guardiães. Para quê? Para que formemos aqui um grande espaço energético, que mergulhados nele, possa as nossas irmãs captar o melhor do alto e oferecer o melhor delas. Porque se fizermos isso, faremos o melhor evento de nossas vidas. Cabe, está aí lançado o desafio. E vale também nos posicionamentos ao longo do dia. Observar o positivo, relevar as falhas da organização, que são humanas,
enxergar o vizinho que não é invisível, dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar um abraço, dar um cheiro, porque isso é uma experienciação do discurso que estamos fazendo. Se eu não falo com o vizinho, ele é invisível. Se ele é invisível, não me importo com ele. Portanto, Maís e Raimunda, vocês estão aqui pela primeira vez nesta sala. Espero que seja a primeira de uma série, seja encarnados ou não, e que possamos ter hoje nosso evento maravilhoso, como será. Portanto, vocês todos sintam-se realmente bem-vindos. Muito mais que discursos, é uma prática que expresse nas nossas relações a excelência do pensamento espírita. Mediunidade com Jesus é um tema extraordinário. Sintonizemos com ele. Muito obrigado. Bem, meus amigos, vamos ter Maíse falando daqui a pouco. Após, vamos ter um intervalo. E na volta do intervalo, nós vamos ter um período de perguntas e respostas. Então, é importante vocês já fazerem suas perguntas, anotarem no papel. Vamos ter pessoas aqui voluntárias com papel e caneta. E na volta, nós vamos fazer esse ping-pong com Maíse. Então, Maíse Braga, de Brasília, está aqui, nossa convidada especial. Uma companheira que já há 50 anos já está no movimento espírita, e é com muita alegria e gratidão que eu passo a palavra para ela, para falar do tema do dia. Antes de Maíse, observe como ao vivo é isso, né? Tem os ajeitamentos. Estou na mão com o livro seguinte, olha. O livro é Aquele Tempo Entre Nós. Uma conversa entre mãe e filha sobre se relacionar, cuidar e reconstruir. Autoras: Maíse Braga e Mariana Braga. Temos aí na frente 100 exemplares. Não fiquem tristes, porque não terão para todos, tá certo? Os que não pegaram o livro, dá o nome ao pessoal que está cuidando e a gente depois providencia buscar. Perfeito? Um cheiro com vocês, a nossa queridíssima Maíse Braga. Obrigada, meu filho. Eu vou pedir para alguém trazer esse púlpito para cá. Segura para mim, minha amiga. Olha, homem é maravilhoso, né? Pronto. Garantidíssima. Obrigada. Apoiada. Eu sempre achei errado usar o púlpito. Quando você fica idosinha, é uma maravilha. Ainda estou com um pouquinho de batom. Mulher sem batom não tem destino. Vocês sabem disso. Meninos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, mediunidade com Jesus e mediunidade sem ele. Na verdade, quando chegamos à casa espírita, temos mediunidade. E o que é mediunidade? É a sintonia com o invisível, é a ponte com o invisível. E claro que, excetuando aqueles que nasceram em berço espírita, quando chegamos à casa espírita, nós queremos ajuda. Porque a nossa energia, por algum motivo, está nos prejudicando. Nós estamos trocando energia com as pessoas, mas não estamos nos energizando positivamente. Então, a pessoa chega na casa espírita realmente necessitada, ou irritada, ou triste, depressiva. Hoje se fala tanto em saúde mental, já está tarde para falar de saúde mental, porque o espírita lida com isso desde sempre. Aquele momento em que você sabe que não é você, que você não está só, que você está sob uma influência. E ai de quem acha que não percebe. Percebemos que não estamos bem,
que estamos mal-humorados, que estamos irritadiços. O telefone toca, a gente nem sabe quem é e já fica de mau humor. Então, esses são sintomas. Quando eu comecei, há muitos anos atrás, o grande sintoma da pessoa que tinha mediunidade, mas estava precisando de ajuda, era a vontade de sair correndo que a pessoa tinha. Dava uma vontade de sair correndo, você não sabia nem para onde você ia chegar. Mas as energias que trocávamos com o ambiente, com as pessoas, eram tão incompreensíveis que nós ficávamos cheios dela. E é claro, quando você caía num grupo de trabalho em que o dirigente tinha conhecimento de doutrina, você seguia seu caminho tranquila. Mas muita gente não teve essa felicidade. Então, saiu da doutrina reclamando. E até hoje acontece. Conheço pessoas que já passaram por várias casas espíritas, nunca estão satisfeitas, nunca são socorridas como querem, porque, no fundo, não fazem nada para mudar. E se nós não discutirmos portas adentro da casa espírita, as nossas lutas, de que adiantará nos afirmarmos espíritas? Nos afirmarmos conhecedores do mundo espiritual. Porque quem sabe o que existe além da vida física tem que se preparar enquanto está no corpo de carne para continuar vivendo após o que chamamos morte. Dr. Bezerra de Menezes é tranquilo ao resumir mediunidade. Ele diz: mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. Mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. E depois que você fica bem do processo obsessivo ou de perturbação sutil que te levou à casa espírita, infelizmente, a maioria das pessoas, quando você propõe trabalho, a pessoa diz: ah, mas agora eu não posso. Agora que eu me beneficiei com equilíbrio, que é a hora de, como a formiga, da história da cigarra e da formiga, ir guardando para um futuro inverno, agora eu não posso. Agora meus filhos são pequenos, agora eles já estão grandes, agora eles são adultos, mas dão trabalho, agora são meus netos. Quando me aposentar, eu farei o bem. E eu vi muita gente morrer, desencarnar, sem fazer nada, sempre justificando uma impossibilidade. Eu fico imaginando como seria se os amigos espirituais que nos protegem e abençoam alegassem impossibilidades. Não, não posso ajudar fulano. Eu sou protetor do fulano, mas eu estou num problema, eu estou numa dificuldade que não está dando para acompanhar fulano. Como é que nós íamos ficar? Sozinhos, com nossas próprias forças? Seria muito difícil nós permanecermos no trabalho que nos leva à luz. E é claro que mediunidade tem os seus problemas, as suas lutas, porque você troca energia todo o tempo, você troca energia com pessoas que não te dão nada. A energia é sua, e quando você sai de perto da pessoa, você quase cai duro, porque toda a energia que você tinha, a pessoa levou. Quem já não teve um amigo ou uma amiga invejoso? Quando, há muitos anos atrás, eu tinha uma samambaia na minha sala maravilhosa. Nunca mais tive uma planta na minha casa. Porque alguém um dia entrou na minha casa e disse: mas que samambaia maravilhosa. No dia seguinte, ela estava mortinha. Morta. E outro dia, uma amiga minha contou que a Márcia Sensitiva, que tem um monte de programa no YouTube, num certo momento disse: a Maíse Braga contou a história da samambaia dela. E eu achei muito interessante, porque ela repetiu a história de que a samambaia tinha morrido para contextualizar aquilo que ela sempre diz.
a questão da energia. Claro que cada pessoa que usa a palavra em qualquer parte para falar de mediunidade, dessa sintonia que nós devemos ter, tem a sua própria interpretação. Mas os espíritos amigos, através das obras psicografadas pelo Chico, nos orientaram corretamente. Somos aquilo que doamos às pessoas, porque elas retornam para nós uma energia muitas vezes complicada, que nós vamos ter que saber administrar. E administrar energia é se colocar portas adentro da casa espírita à disposição do trabalho. Não é escolher trabalho, é fazer o que aparecer. É chamar ficha? Vou chamar ficha. É varrer o chão? Vou varrer o chão. Hoje está difícil encontrar voluntários, pessoas que se disponham a 1 ou 2 dias por semana se colocar a serviço da casa que um dia o nosso coração escolheu para afastar de nós as perturbações. Porque dentro de casa, se existe perturbação, fica difícil. Se existe médio de efeitos físicos, por exemplo, você vai dormir e tem a impressão de escutar porta batendo, uma frigideira batendo na outra na cozinha. Somem coisas que você sabe onde estavam, de repente desaparecem. Pesadelos. Você se vê fora do corpo, na mediunidade de desdobramento, vivendo situações às vezes angustiantes e acorda com aquela sensação, com aquela impressão de que você realmente brigou com aquela pessoa com quem você estava sonhando. Não é impressão, não. Você sai do corpo e vai em busca das suas preocupações, dos seus interesses. Então, na hora de dormir, sabe aquela prece que a mãe da gente ensinava? Pedindo ao nosso espírito protetor para que nos acompanhe onde quer que nós estejamos? É muito importante. É muito importante ensinar a nossos filhos e netos orar antes de dormir. Uma vez perguntaram ao Chico: Chico, quando você faz uma coisa muito errada, imagine, hein? Teve gente que teve cara de pau de perguntar isso. Uma vez um repórter perguntou para ele: Chico, você fuma? E o Chico, com a maior tranquilidade, respondeu: até agora, não. Porque para uma pergunta dessa, você tem que responder desse jeito. Mas perguntaram a ele: quando você faz uma coisa muito errada, Chico, como é que você faz a sua prece depois que você fez a coisa errada? E o Chico contou: eu acordo de manhã cedo, olho para o céu azul e digo: Jesus, aqui estou eu, mais uma vez. E começo tudo de novo. Sabedoria de quem entende que há momentos difíceis, que há situações dolorosas em nossa vida. E tudo isso é mediunidade. Eu estava ali tirando selfie com vocês e pensando, nem o Paul Newman tirou tanta selfie na vida. Ele morreu há 17 anos. Não tinha essa febre que existe hoje. E é claro, as fotos ficam com vocês, porque eu nunca tive celular, nem vejo como é que eu saio na foto. Então, vocês é que carregam e podem fazer o que quiserem. No fundo, quando nós chegamos à casa espírita, é exatamente assim. Nós viemos com as nossas queixas, com as nossas dúvidas, somos orientados e depois é por nossa conta. Eu conheci médiuns maravilhosos que olhavam para você, como Dona Irene Carvalho, fundadora da Comunhão, e falavam passado, presente, futuro. Rara mediunidade que hoje praticamente não existe. Minha irmã, um ano mais nova que eu, a Eliane, há 48 anos, trabalha todo sábado na Comunhão.
e só recebe almas suicidas. É uma especialidade da mediunidade dela. Claro que isso mostra compromisso com essas almas. E ela nunca falta a esse trabalho, dando passagem através do seu corpo físico a essas almas que precisam desabafar. E surge uma corrente dentro da doutrina atualmente, dizendo que não existe mais mundo suicida, não existe mais o Vale dos Suicidas, não existe mais sofrimento, porque está todo mundo reencarnando. Não é assim, não. Está lá em Memórias do Suicida, esse livro extraordinário que Ivone Pereira psicografou em 1927. E só 30 anos depois ela conseguiu publicar, em 1957. E lá está. A alma suicida carrega dentro de si mesma um mundo de coisas que não deram certo. E ela, então, opta pelo suicídio, mas permanece a enorme dificuldade que ela não conseguiu vencer. E hoje nós temos que falar de suicídio, porque nunca houve tanto suicídio no mundo. É a primeira causa de morte nos Estados Unidos atualmente, entre os adolescentes, o suicídio. E a sociedade ignora completamente. E nós, espíritas, fingimos que está tudo bem. Fingir é o nosso grande adversário. Não discutir, seja o que for, é aquilo que nós temos que vencer. Porque senão não há mediunidade que se equilibre. Não há energia que você consiga coordenar para beneficiar o outro. E os espíritos dizem, nos esquecemos, que quando você emite um pensamento ou um sentimento, primeiro você se inunda daquela energia. Quando ela te magnetiza completamente, é que ela sai na direção do próximo em quem você está pensando. Então, quando você pensa negativamente sobre alguém, primeiro você se prejudica, depois a sua energia negativa vai alcançar a pessoa em quem você está pensando. Por isso, em todos os nossos relacionamentos, sejam quais forem, nós temos que fechar a porta, porque muitas vezes não dá para continuar, mas fechar a porta de verdade. Oi, fulano, eu me separei de você, mas estou aqui num cantinho te olhando, estou verificando a sua vida, estou vendo o que você está fazendo, estou me perturbando, me preocupando com você, quando devia me preocupar comigo. Quando fecharmos a porta, seja do que for, que ela permaneça fechada até que nós possamos abri-la e transmitir àquele que ficou do outro lado o nosso melhor. Se não, deixemos a pessoa lá. Às vezes é de uma encarnação para outra que você conhece a pessoa ou a encontra novamente. Os amigos espirituais dizem que a vida da maioria das pessoas na Terra está difícil porque nós, da última encarnação para cá, ao planejar esta vida atual, este corpinho, trouxemos para junto de nós pessoas que nós evitávamos há 800 anos. Já imaginou você reencontrar alguém que você não vê há 800 anos? Você acha que a pessoa está do jeitinho? Não. Ela pirou, deixou de pirar, e aí você encontra ela. E você fica, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Será que eu mereço essa pessoa perturbada perto de mim? Mas se a pessoa perturbada atende pelo nome de pai, de irmão, de marido, de filho, o que você vai fazer? E ninguém é obrigado a permanecer ao lado de quem não quer ser ajudado, não. E a doutrina espírita tem, a doutrina não, o espírita tem muito isso. Olha, eu tinha o quê? 18, 17 anos, já orientava na comunhão e a pessoa chegava e dizia assim: meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar.
E uma vez um amigo espiritual, José Grosso, disse para mim: que pena, porque geralmente detestamos nossas cruzes. Ainda não estamos em condição de enobrecê-las, de considerar que são positivas para nós. E, claro, as coisas aconteciam. Um dia, uma menina de 14 anos entrou na comunhão e disse para mim: eu já tenho 14 anos e não sou feliz. A vida dela mal começava e ela afirmava categórica que não era feliz. Na mesma tarde, uma senhora, esposa de um rico fazendeiro, veio falar comigo e dizer: Maíse, eu fiz a fortuna do meu marido, porque eu cozinho muito bem. E ele começou pelo Brasil a abrir restaurantes. E eu ensinando aos funcionários a comida que eu faço. Mas eu decidi que eu não quero mais continuar casada. E eu fugi, porque ele disse à minha família que vai correr o Brasil para me matar. Mas eu só tenho 60 anos, Maíse, e mereço ser feliz. Eu estou escondida aqui em Brasília. Isso já tem mais de 45 anos. Então, eu me lembro que no final daquele dia, um amigo espiritual me disse: quem é a idosa e quem é a jovem? Idosa era a menina de 14 anos, acostumada a pensar: eu não sou feliz. E aquela senhora de 60, que tinha tudo para desanimar, era a jovem, que sabia que ainda estava em tempo de fugir de uma situação dolorosa para recomeçar. Quando somos médiums, e somos médiums sempre, basta estar num corpo de carne e a mediunidade está conosco. Nós sabemos que o nosso destino somos nós que fazemos. E não adianta, ninguém tira isso de nós. A casa espírita é maravilhosa, a orientação que recebemos é tão útil, mas somos nós que escolhemos os nossos motivos para viver. Sempre lembrando que isto aqui, o planeta Terra, é um estágio da nossa alma eterna. Quanto vamos viver? Mais 10, 20 anos? Com sorte. Hoje a medicina diz que as futuras gerações, e já está acontecendo, podem viver até 100 anos. Mas viver tanto para quê? Se a nossa vida não for de aprendizado real. Não vai adiantar ficar. Você vai se distrair, você vai viajar. Se você tiver dura de dinheiro, você vai ter que fazer outra coisa da sua vida. Mas o caminho é sempre nosso. Os passos são sempre nossos. Você pode escutar a orientação mais linda do mundo. Está tudo explicadinho. Mas você é que vai avançar. Você é que um dia vai explicar o que foi que você fez na Terra. Porque vão nos perguntar. A minha avó morreu com 90 anos, minha avó paterna, e meses depois ela mandou uma mensagem. Antigamente, era uma maravilha, porque o centro espírita tinha médiums que recebiam, que psicografavam. Hoje, quando alguém me diz que recebeu uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, eu já leio com cuidado. É Dr. Adolfo Bezerra de Menezes mesmo ou é o Bezerra da esquina? Basta olhar o conteúdo. Basta saber o que está sendo dito. A minha avó, meses depois de desencarnada, deu uma mensagem. Ela trabalhou a vida inteira no mesmo centro espírita, o Lar de Teresa, no Rio de Janeiro. E deu passe a vida inteira, inclusive já bem idosa. Ela ainda ia ao centro para dar passe. E ela deu só passe. Hoje em dia, a pessoa chega e diz assim: eu quero escrever nas paredes. Eu tenho uma mediunidade que, se deixar, eu escrevo no teto.
A pessoa se acha. Uma vez eu encontrei uma senhora no Carrefour, e ela disse para mim: "Maíse, você tem que conhecer minha filha. Ela tem uma tal mediunidade que ela incorpora aqui no Carrefour". E eu dizia para ela: "Ah, eu tenho que conhecer sua filha mesmo. E rápido, porque se ela está incorporando no Carrefour, a situação está difícil. Ou você tem o domínio da sua força, da sua energia, ou você é um barco a uma troca. Ah, você não vai sair por aí recebendo espírito, mas sutilmente você é induzido às coisas que não são positivas, aos pensamentos que não saem da sua cabeça. Pensamento recorrente é quase sempre negativo. Lembrar de alguém que a vida nos pede esquecer não dá certo, porque você sintoniza com a pessoa que já esqueceu até que você existe. E você continua com aquela carinha. Como é que fulano não quis fazer parte da minha vida? Fulano já seguiu o caminho dele. Você tem que seguir o seu. Ah, eu sou tão sozinha. E daí? Quem vive solidão não faz nada por ninguém. Porque se você for à escola da caridade, você não vai ter 1 minuto para pensar bobagem. Porque você vai estar lidando com quem precisa da sua ajuda. E vai estar sempre preparada para dar o seu melhor. A sua palavra, o seu silêncio, a sua paciência. Tudo isso é mediunidade. Quando você cumprimenta alguém, quando você dá bom dia para alguém, isso é mediunidade. Porque você troca imediatamente a energia. Havia um senhor em Uberaba que todo mundo detestava. Ele era irascível. Essas palavras que hoje já mudaram de sentido, eu tenho certeza que vocês sabem o que é. Porque minha filha Mariana costuma chamar minha atenção. Mãe, você não pode falar isso, porque hoje em dia não se fala isso, tem que ser desse jeito. Gente, eu fico tão feliz de ter quase 70 anos e saber que daqui a uns 2 anos eu vou parar de fazer palestra, porque eu sou da época que você não tinha que pensar o que você ia falar com medo de alguém te processar ou te entender mal. Hoje, certas palavras não podem ser ditas, mas os sentimentos que elas traduzem permanecem. Se fosse para ser melhor, tomara que as palavras se transformassem. Mas surgem. Hoje, por exemplo, é chique você ter uma amiga tóxica. Quem não tem uma amiga tóxica? Impossível. Todo mundo tem. Não, eu deixei de sair com fulana, deixei de andar na rua com ela, de ir ao shopping, porque ela é muito tóxica. Eu já tive e tenho amigas tóxicas. Mas você vai fazer disso uma bandeira? Se você não quer estar junto, não esteja. Mas se você vai estar junto da tóxica, é porque, de alguma forma, você pensa em ajudá-la em algum momento. Porque o que tem de gente que pede ajuda e não quer ser ajudado não está no gibi. Você pensa em mim lá no centro? Você põe meu nome lá? Você me mentaliza na hora que você faz prece? E é uma mentirada danada que a gente diz: penso sempre em você. Penso muito, você está no meu coração. E a vida da pessoa não melhora, ela fica desconfiada. Será que ela pensa em mim mesmo? Mas, gente, a gente pode pensar em todo mundo, mas a pessoa tem que fazer alguma coisa. É um carro que você sabe que o motor não está bom, mas você tem que trocar o motor, então. E a minha avó, na mensagem dela, disse: eu quero avisar a todos da família. Desencarnei com 90 anos. Mesmo assim, houve um momento em que alguém me perguntou: e o que você fez do seu corpo físico, minha filha? Como é que você lidou
com a sua saúde na Terra? Como é que você conseguiu chegar aos 90 anos? E ela era a rainha da homeopatia. Quando muito menina, ela foi para a homeopatia, se tratou na homeopatia a vida inteira. A vida inteira. A minha infância foi comendo as bolinhas que eu adorava, porque parecia açúcar. Eu já era braçuda, então, quando chegava a hora de tomar as bolinhas, ela não esquecia os horários para dar as bolinhas de homeopatia. E foi assim a vida inteira. Era uma espírita daquelas com uma fé impressionante. Mas quando ela não gostava da pessoa, ela não enganava. Ela dizia mesmo: não, não gosto de fulano. E explicava por quê. E ela foi envelhecendo e a vida passou a ser o telefone. Ela telefonava para saber da família toda. A minha avó é tão antiga no espiritismo que antigamente existia o seguinte: você colocava um copo de água em cima da sua geladeira. Aquele copo de água simbolizava o seu filho, por exemplo. E quando a água enchia de bolinha, você podia ligar para o seu filho que tinha alguma coisa errada acontecendo com ele. Gente, olha, nós morávamos em Brasília, ela no Rio de Janeiro. Muito pequena, eu fui para Brasília, nunca mais saí de lá. Pois ela telefonava para o meu pai dizendo: tá tudo bem? O que está acontecendo aí? Porque as bolinhas apareciam no copo de água. E ela não errava. E eu fui contar isso para um amigo que é ministro, um homem acostumado a ser obedecido, um homem sem nenhuma dificuldade financeira, mas com problemas de saúde. E ele foi ao maior cardiologista do Brasil, porque precisava colocar uma safena no coração. Ele sentou-se, claro, conhecido, ministro conhecido, o médico ficou tão satisfeito de poder ajudá-lo. E eu tinha contado para ele a história da minha avó com um copo d'água. Ele olhou para a mesa do cardiologista e viu um copo de água. Mas na hora ele não pensou que aquele copo de água era igualzinho ao da minha avó. E o cardiologista então falou como seria a cirurgia, mas pediu a ele que aguardasse na sala de espera. Ele reparou que a água estava limpinha. 20 minutos depois, o cardiologista o chama. Eu vou operá-lo. Ué, mas eu entendi que o senhor não ia me operar, que o senhor ia me mandar para outra pessoa. Não, eu vou operá-lo, porque apareceram as bolinhas no meu copo. Cara, é o maior cardiologista do Brasil. Apareceram as bolinhas no meu copo, e quando aparecem as bolinhas, minha avó ensinou que eu devo ficar com o paciente. Eu falei, meu Deus! Ele falou, mas na hora eu lembrei da sua avó. Esse troço ainda existe. O cara é o bambambam da cardiologia e tem o copo lá. E quando o copo não manifesta as bolinhas, ele manda para outro médico. Havia coisas deliciosas na doutrina espírita antigamente que deixaram de existir. Porque o espírita de hoje considera que ele estuda muito, sabe muito, mas a nossa vida continua com as mesmas lutas, com as mesmas sintonias difíceis, com as mesmas dificuldades. Eu moro sozinha desde o meu divórcio há 15 anos atrás. Estou felicíssima. Um dia, voltando de uma palestra, quando eu abro a porta da minha casa, no meio da sala, tinha uma alma sofredora. Ela vira-se para mim e diz: você acredita que esses que andam com você disseram que eu não posso ficar aqui na sua casa? E desapareceu. Eu fiquei imaginando se a minha casa fosse um ambiente em que uma alma sofredora pudesse se esconder, pudesse ficar. E eles não devem ficar. Como nós, eles têm que seguir o caminho deles. Chico, tão pequeno,
tinha uma mediunidade extraordinária. Os vizinhos ficavam doentes e ele contava na mesa do café o que o vizinho tinha, usando palavras da medicina que ninguém, muito menos os pais dele, conheciam. Ele estudou até o meio do 3º ano primário e foi trabalhar em fábrica. Ele tomava conta da plantação de cebola que tinha atrás da venda do tio dele. E quando, aos 17 anos, Emmanuel aparece e diz: vamos escrever através de você? Eu vou trazer poetas para escrever através de você. E surgiria o primeiro livro do Chico, Parnaso de Além-Túmulo. Obra extraordinária. Augusto dos Anjos aparecia no meio da plantação de cebola e começava a declamar o que queria escrever através do Chico. Ora, Augusto dos Anjos era um literato. Chico não tinha nem o primário completo. Então, Chico dizia: o senhor fala umas palavras que eu não entendo. E Augusto dos Anjos dizia: meu Deus, mas você tem uma cabeça horrorosa. Como é que eles estão pensando em escrever através de você? Gente, só o Chico. Só o Chico para mais tarde dizer: as poesias eram extraordinárias, mas eu realmente não tinha cabeça para aprender toda a beleza que havia nas poesias de Augusto dos Anjos. Já mostrava quem era Chico Xavier aos 21 anos. Porque se fosse Maíse Braga, eu ia dizer para ele: o senhor um suicida, querendo dizer para mim que a minha cabeça é pequena? Pode procurar outro. E Chico não. Chico, na verdade, era maior que muitos espíritos que se comunicaram através dele ao longo da vida. Toda a mensagem psicografada por Chico é uma mescla da mediunidade extraordinária de Chico Xavier com a espiritualidade, que sabia muito bem quem estava usando. Não foi o Zé das Neves, não foi o cara da esquina, foi Chico Xavier. Considerado doido, as pessoas atravessavam a rua, trocavam de calçada para não cruzar com ele. E era uma pessoa, quando você sentava do lado dele, eu tive essa experiência, você não sentia uma parte do seu corpo. Parecia que alguém tinha sugado você. Tamanha energia que emanava dele. Quando ele foi a Brasília, em 76, ele pediu para olhar a cidade lá de cima. E o levaram até lá. Ele olhou Brasília lá de cima e disse: essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. Por isso, quem veio para cá nunca mais voltou para a sua cidade de origem. Tinha que ficar aqui. E ainda completou: no dia em que seres de outros planetas se encontrarem finalmente com os governantes dos países da Terra, o encontro será em Brasília. Claro que a minha geração não vai ver isso, mas aqueles que vierem depois vão. Porque quando foi que a mediunidade de Chico se enganou? Nunca. Quando você é fiel de verdade, sua vida pode ser o que for, você transforma o mundo. Existiram muitos médiuns maravilhosos. Peixotinho tinha uma mediunidade de efeitos físicos tão grande que materializava no escuro as almas desencarnadas. E ele tinha asma, e as pessoas não acreditavam, quando estavam no escuro, que aquele materializado ali era Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes materializado, Peixotinho deitado na cabine. Dr. Bezerra dizia: Peixotinho, use a bombinha. E todo mundo escutava. Ué, então esse aqui é Dr. Bezerra mesmo. Não é Peixotinho disfarçado.
porque eu estou escutando o Peixotinho usar a bombinha lá dentro da cabine. Durante 3 anos, as almas desencarnadas se materializavam de forma extraordinária. Mas os encarnados espíritas ou não, começaram a fazer perguntas comezinhas para os espíritos. Vou casar? Eu sou tão antiga no espiritismo que toda garota que chegava no centro perguntava: eu vou casar? Me disseram que tem um ex-namorado meu que não sai do meu lado. Por isso que eu não arranjo namorado. Juro por Deus, não passava uma semana que não aparecesse meninas com esse tipo de preocupação. Mediunidade saindo pelo olho. Mas ela queria saber se ela ia casar ou se tinha algum espírito sofredor impedindo os namoros dela. Os homens sempre foram mais espertos. Eles não iam atrás disso, não. A intenção deles era muito outra. Olha, eu quero me livrar logo disso, porque isso está atrapalhando minha vida, eu quero voltar à minha vida normal. O homem é muito mais racional e prático do que a gente. Por isso que ele casa de novo, por isso que ele nos esquece mais rápido, porque a cabecinha dele é outro nível. E nós ficamos ali. Ai, meu Deus, o que eu fiz de errado? Até chegar a momentos gravíssimos, como os feminicídios. Outra coisa que a sociedade não discute, e por isso cada vez aumentam mais os números de mulheres assassinadas. Em Brasília, é 1, 2 por mês. E eu já verifiquei que aqui na Bahia é mais ainda. Você não pode dizer ao homem, não quero mais essa vida horrorosa que eu tenho do seu lado, porque ele tira a sua vida. E na frente dos filhos, e com tornozeleira eletrônica, e com pedido na justiça para se afastar não sei quantos milhões de metros. A pessoa que entra num processo de loucura, ela não vê nada disso. Ela quer simplesmente lançar sobre você a raiva dela, porque você está provando que você quer viver longe dele. Quando uma mulher mata um homem, a gente até para assistir. E eu tenho uma amiga muito querida, que é corregedora da Polícia Civil em Brasília, e eu disse a ela, por que a maioria morre esfaqueada? E ela me explicou que esfaqueado, quando você usa a faca, o seu processo de prisão é menor. Não me perguntem por quê. Do que quando você usa a arma, quando você dá tiro. E faca qualquer um tem na cozinha. Então, a maioria morre dessa forma cruel e ainda continuamos sem discutir isso na sociedade. Por isso, meus amigos, somos médiuns? Sejamos médiuns de verdade, médiuns de Jesus, médium que vai construir o melhor portas adentro do seu coração. Não seremos um Chico Xavier, porque a morte dele, todo mundo quis. A vida, não. Ninguém quis a vida de Chico, que foi uma vida de luta, de enfermidades superadas ou não, de ser discriminado de tantas maneiras. Mas, em 1971, ele aparece na televisão, no programa Pinga Fogo, e o programa teve que ter outro. Foram 2 programas, porque o Brasil inteiro parou e pensou, mas é isso que é doutrina espírita? É isso que é Chico Xavier? E foi aí que pessoas como a minha avó ficaram tão realizadas, porque sabiam o poder que Chico Xavier tinha, que era mais do que os espíritos que se comunicavam através dele, era ele mesmo com seu poder transformador. Antigamente, a igreja evangélica não era como é hoje, mais aberta. Quando a minha bisavó morreu, o pastor disse para minha avó, você eu não sei, sua mãe foi para o céu. Se você não for para o céu, nunca mais você vai ver a sua mãe.
Quando a minha avó veio voltando para casa, ela disse a meu avô, ela já era casada: "Eu não sei você, mas amanhã eu vou para o espiritismo, porque eu já andei lendo umas coisas e a doutrina espírita nos ensina que até as pedras se encontram. E eu sei que eu vou encontrar a minha avó no dia que eu partir". E naquela época a mulher não andava sozinha na rua. Meu avô deixava ela na plateia e ficava da janela, porque a família dele toda era evangélica. Mas de tanto ficar assistindo palestra da janela, ele começou a dizer: "Gente, tem lógica nisso que eles estão falando". E ele se aproximou da doutrina e, com isso, os 7 irmãos dele foram também. O mais extraordinário é que, tendo minha avó trabalhado a vida inteira no espiritismo, no dia da morte dela, ela disse à minha tia: "Me traz um copo d'água". Minha tia foi buscar água na cozinha. Quando minha tia voltou, ela abriu um sorriso e disse: "Não preciso da água, minha mãe já me deu água". Aí minha tia falou: "Tem alguma coisa errada. A mãe dela já morreu há trocentos anos". Ela abriu o armário e disse: "Eu quero ser enterrada com este vestido". "Que isso, mamãe? A senhora vai ao hospital só para tomar um soro, porque a senhora está fraquinha". Ela calada. No caminho para o hospital, ela disse à minha tia: "Não se esqueça, quem vai dar a notícia da minha morte é a Maíse, que é a minha neta mais velha. Na família do meu pai, você ser mais velho tem o seu valor. É o chamado decano. E você pode abrir a boca e botar todo mundo no juízo". Então, eu morando em Brasília, ela disse: "É a Maíse que vai contar para todo mundo que eu desencarnei". "Mas que bobagem, mamãe. A senhora está indo para tomar um soro". Ela sentou-se quando chegou ao hospital, na maca, olhou para minha tia e disse: "Então, minha filha, até lá". "Que até lá, mamãe?". "Até lá, na outra vida". Quando ela deitou e colocaram o soro nela, o coração dela parou. E a minha felicidade foi que o doutor Bezerra me disse: "Adivinha quem veio buscá-la? A mãe dela, cuja ausência a tinha levado para a doutrina espírita". Então, meus amigos, trabalhemos no bem, façamos o melhor ao nosso alcance. Tudo nos convida ao desânimo nos dias que correm. Às vezes é nossa melhor amiga ou amigo que diz: "Desista", mas nós vamos continuar. Thomas Edison tinha há 2 meses uma lâmpada na mesa que nunca se acendia. O seu melhor amigo mostrou um caderno e disse: "Desista desse invento agora. Eu já tenho aqui anotados os 700 experimentos que você fez e que não deram certo". Era madrugada, Thomas Edison estava exausto, mas respondeu: "Agora é que eu não desisto. Já que você tem aí as 700 coisas que eu fiz e que não deram certo". E 2 noites depois, a lâmpada se acendeu e mudou o mundo para sempre. Como seria se ele tivesse desistido ali? Pensemos sobre isso. Como será com a nossa mediunidade, com a nossa energia, com a nossa sintonia, se nós nos deixarmos abafar pelos nãos que nós vamos escutar, dentro da casa espírita e fora dela? Felizes de nós, se ao frequentar a casa espírita, nós a levarmos dentro do nosso coração. E onde nós estivermos, o nosso sobrenome será espírita, na nossa atitude, na beleza da nossa existência, em tudo aquilo que mediunidade tem e que nos levará para o infinito. Vocês têm dúvida que um dia nós vamos nos encontrar fora da matéria? Eu não tenho. Nós vamos nos encontrar e cada um vai contar o seu pedacinho de história. E eu tenho certeza que vou viver um momento único em que eu vou dizer: "Gente, lembra do Paul Newman? Olha ele aqui".
E vocês vão dizer, gente, valeu a pena a Maíse passar viajando pelo Brasil para encontrar o Paul Newman. Paul Newman estava andando em Nova York, um inverno absoluto, ele com uma capa toda cheia de... Como é que se diz? Aquele negócio que eles usam, né, na cabeça, que é para proteger do frio. Ele ia atravessando a Quinta Avenida. Vem uma senhora, certamente já idosa como eu. Como o tempo tinha melhorado, ele tira a capa. Ela caiu desmaiada. História real. Ela caiu dura quando viu que quem vinha na sua direção era o Paul Newman. Por isso, meus amigos, que fazer o bem seja como encontrar o Paul Newman. Seja aquele momento de felicidade. E por isso, eu escrevi com minha filha um livro chamado Aquele Tempo Entre Nós, quando há 3 anos atrás eu dei tanto trabalho, porque eu peguei uma bactéria e fiquei paralisada do pescoço para baixo. Durante 7 meses, eu tive cuidadores, cadeira de rodas, fralda. Um amigo deixou de falar comigo, um amigo de mais de 40 anos de amizade, porque achou que eu não devia ter contado no livro que eu usei fralda. Ô, meus amigos, se nós não contarmos a nossa história, nós não teremos futuro. Porque nós precisamos saber que hoje há um monte de gente que cuida dos seus idosos sem saber, sem poder, sem conseguir. Um rapaz me disse, eu cuido do meu pai há 9 anos. Como ele tem demência, ele pensa que a casa é dele e manda em mim. E a vontade que eu tenho, Maíse, é fechar a porta, ir embora e deixar ele fora da minha vida. Mas eu sou espírita e lembro, honrai vosso pai e a vossa mãe. E minha única filha, Mariana, sempre foi minha melhor amiga. Mas o livro trata de um momento difícil entre nós, quando eu fui morar com ela e com meu genro. E acordava, na hora do café, dizia, como é mesmo o nome do meu médico? Porque eu peguei uma bactéria que afetava a memória. E os médicos diziam, nunca mais sua mãe vai andar, nunca mais sua mãe vai fazer uma palestra. E minha filha sabiamente dizia, você não conhece a minha mãe. Ela vai voltar a fazer palestra. E a minha felicidade é estar com vocês hoje. Trouxe o livro à apreciação de vocês. Se você conhecer alguém que está cuidando de alguém, leia o livro. Dê o livro de presente à pessoa, porque com certeza ela vai se identificar. Quando eu disse à minha filha, vou voltar a fazer palestra, ela, pelo amor de Deus, mãe, não volta. Eu falei, vou voltar, porque o corpo está se recuperando. E eu tenho dificuldades até hoje. Mas a alma precisa retornar ao trabalho. Trabalhemos, meus amigos. Não importa o que nos aconteça. É só um corpo. Um dia nós estaremos fora dele e vamos prestar conta de tudo que tivermos feito. Eu desejo a todos nós a felicidade maior que existe, a da consciência tranquila. Não existe felicidade maior do que essa. Você poder dormir com todas as suas dificuldades, mas sabedor de que elas todas vão passar. É só um momento, um relâmpago na eternidade. Emmanuel dizia, 100 anos é um relâmpago na eternidade. Então, a medicina diz, vamos todos viver muito, mas viver muito para quê? Se a nossa vida não tiver sentido, beleza, felicidade. Como eu sou muito esperta, minha querida amiga vai dividir comigo o dia de hoje. Que eu não sou boba de ficar sozinha.
Qualquer coisa eu digo, foi ela. Façam perguntas, porque vai haver um momento em que, com muito carinho, nós vamos responder o que nós conseguirmos. Se eu não souber, passo para ela. Jesus nos guarde sempre. Toda vez que alguém planeja alguma coisa, a espiritualidade está presente. Ontem à noite, os espíritos mostraram, depois da palestra que fiz, um caderno colorido, entregue a cada um de vocês, em que colocaremos nas páginas maravilhosas de nossa vida aquilo que nós quisermos. E pensemos bem, como as pessoas vão se lembrar de nós. Que exemplo nós vamos deixar? Hoje parece uma bobagem. Amanhã, fora do corpo, daremos graças a Deus por aqueles que pensarem em nós com uma lembrança de carinho. E lamentaremos não ter semeado coisas positivas em todos os corações. Que possamos fazer isso. Que mediunidade para nós, com Jesus, seja exatamente isso. Porque mediunidade sem Jesus nós já vivemos. Foi o instante da nossa perturbação, antes de chegar ao conhecimento que hoje possuímos. Que Jesus, como dizia Divaldo, o amigo incondicional das nossas almas, possa nos ajudar hoje e sempre. Obrigada, meus queridos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Está vendo como segurando? Dica. Segurando o púlpito, você fica em pé, que é uma beleza. Parece a Barbie. Obrigada. Pessoal, é isso aí, né? O negócio é sério. Por favor, nosso amigo Elmo. Elmo é o mensageiro das boas notícias. Muito bom dia a todos. Para quem esteve no congresso, então, já deve saber do que nós vamos falar agora. Meu nome é Elmo, eu sou coordenador da distribuidora e livraria aqui da Federação Espírita. Quero saudar a todos com votos de saúde e paz. Era assim que Luciano me anunciava, o mensageiro das boas notícias, e eu, de fato, trago boas notícias para todos nós aqui nesta manhã. A primeira delas é dizer que a nossa livraria hoje está com 10% de desconto em todos os livros e revistas, desde agendas, Reformador e todos os livros que estão aqui no primeiro piso, menos o da nossa palestrante, Maíse Braga. Tá? Esse está fora, mas estão sendo vendidos ali fora também. Então, essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que no primeiro subsolo, descendo 2 lances de escada, nós temos, primeiro, a Feira de Natal da Juventude. É um espaço onde a Juventude Espírita da Bahia está vendendo artigos, presentes para o Natal, velas ornamentais, sabonetes ornamentais, camisetas, uma série de coisas, para ajudar no deslocamento da equipe da Juventude até João Pessoa, no período de 1º a 3 de maio, para o Encontro Nacional das Juventudes Espíritas do Brasil. Então, quem puder ajudar vai levar um presente muito bonito para casa, né, e vai ajudar a juventude aqui do nosso estado da Bahia. Mas, avançando um pouquinho mais para o corredor, então você sai do hall, onde está a Feira da Juventude, avança um pouquinho mais para o corredor, aí sim, nós vamos encontrar livros a preços econômicos que foram selecionados, especialmente selecionados para este momento. Por exemplo, Palavras da Alma, da Ana Teresa Camasmi, tem o Sede, do Adeilson Salles, o Livro dos Espíritos, edição bilíngue, que é uma edição histórica, também é um preço muito convidativo, com 30% de desconto, e alguns outros títulos que vocês vão encontrar ali no corredor. Mas agora eu deixei para o final a melhor notícia de todas. Avançando um pouco mais, até a porta que fica assim em frente, no final do corredor, tem uma plaquinha lá dizendo assim, feirão. Aí vocês já imaginaram o que é, né? O feirão são livros com pequeníssimas avarias, às vezes vocês não conseguem notar onde é que estão as avarias,
eles estarão sendo vendidos com até 70% de desconto. Imperdível, porque são títulos muito bons, títulos muito confiáveis do ponto de vista doutrinário e que certamente vão fazer o gosto de todos vocês. É como a gente diz aqui na FEB, neste Natal, dê um presente que ilumina, dê um livro espírita. Muito obrigado. Eu chamo Elbe e rezo para ele não quebrar a febre, mas mesmo você, companheiro. Sua vez agora. Tá? Pessoal, que maravilha, né? Nosso dia está apenas começando. Gostaria de dar um pequeno aviso. Algumas pessoas aqui compraram o almoço e não pegaram a pulseira vermelha. Então, por gentileza, vocês passem lá na recepção para pegar a pulseira vermelha. Vamos dar um intervalo de 30 minutos. Aproveitem para fazer um lanche. Aproveitar também as promoções dos livros. E nós voltamos com Maíse, com perguntas e respostas. Até mais.